Olá pessoal, agora que nós conhecemos já os tipos de tecnologias voltados para a área de impressão 3D, vamos falar sobre alguns tipos de impressoras que a gente já teve, alguns modelos de impressoras que a gente já teve de FDM. Bom, eu vou começar falando da impressora mais antiga e foi a primeira que eu tive, que foi a Prusa Mendel. Ela é uma impressora pioneira aqui no Brasil. A 3D Machine é uma empresa aqui de São Paulo que produzia esse tipo de impressora, tá? Ela é uma impressora de código aberto, mas ela é uma impressora muito antiga. Ela começou muito em 2013, 2012, que foi quando ela começou a ser produzida, tá? Por ela ser uma impressora de código aberto, pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma impressora que teve vários processos, vários upgrades, e que qualquer pessoa podia fazer melhorias nesse tipo de impressora, tanto na parte de programação da impressora, quanto na parte de eletrônica, mecânica, enfim. A impressora 3D, por ela ser de código aberto, é o que faz a nossa comunidade de impressão 3D poder crescer muito e ter muita troca de informação também, tá? Então a Prusa Mendel, ela era uma impressora muito mecânica, e quando você comprava ela, ela vinha um kit. Só que esse kit você tinha que montar inteiro, desde a parte de eletrônica, mecânica, fazer as soldagens dos fios, fazer a ligação de motor, fazer teste, calibragem. Ou seja, as impressoras de hoje já não tem mais tanto esse trabalho na hora de fazer uma montagem. Então meio que as coisas já vêm já pré-montadas, você precisa apenas colocar elas nos seus devidos lugares e fazer as ligações. Quando eu montei a minha Prusa Mendel, pessoal, eu tive muito trabalho. Eu achei que eu ia montar ela em questão de 15 dias e na verdade eu passei quase 2 meses montando. E ainda assim, quando eu terminei de montar, ela não ficou boa para fazer impressão. Então eu tive que ainda ter um custo aí de pagar o suporte da 3D Machine para poder fazer os devidos ajustes na impressora. Porque tinha que colar também a mesa aquecida, e aí tem cola específica. Tinha muita coisa específica que você tem que usar para fazer uma montagem de uma impressora 3D, que às vezes não vale a pena a dor de cabeça que você pode ter por conta de algum valor um pouco mais alto, tá? Bom, pessoal, mas isso foi em 2014 que eu montei a minha primeira impressora 3D, tá? Desde então eu já mexi com diversas outras impressoras que a gente vai rever aqui. Então eu estou falando um pouco da Prusa Mendel porque foi uma das pioneiras aqui no Brasil, e uma das primeiras impressoras a serem bem comercializadas, assim, por assim dizer. Acho que todo mundo que mexeu com impressora 3D já deve ter visto uma Prusa Mendel, tá? E ela era uma impressora que funcionava legalzinha até. Porém ela era uma impressora que ela só basicamente você conseguia imprimir ela nela em PLA, por conta da estrutura dela ser um triângulo. A estrutura dela era feita por barras roscadas. E o pessoal usava o que? Eles usavam impressora 3D para poder fabricar outras impressoras 3D dessa. Então o pessoal estava usando muito impressão 3D para fazer outras impressoras 3D. Então é uma máquina que ajuda a fabricar ela mesma. A parte de eletrônica dela, pessoal, ficava muito próxima à mecânica, então ela não tinha uma separação, e para você usar esse tipo de impressora, ela tinha que estar conectada direto ao computador o tempo todo. Então, ou seja, é diferente das impressoras que tem card SD hoje em dia, e tem um display que você consegue controlar manualmente a sua impressora. Então, assim, ela foi uma das impressoras pioneiras, mas ela era uma impressora assim que teve bastante mudança, mas embora todos os upgrades, ela foi uma impressora que já não é mais comercializada. A gente não vê mais esse tipo de modelo de impressora vendendo. Bom, pessoal, além da Prusa Mendel, também a gente teve a Prusa Air, que é uma versão mais sofisticada da Prusa Mendel. A Prusa Air, ela já era uma impressora com a qualidade superior, tá? Então ela era uma impressora que tem uma estrutura de acrílico. Ela já tem uma parte ali mais específica para a eletrônica da impressora, embora também não fosse um lugar adequado, porque ali onde era a eletrônica dessa impressora, desse modelo, podia cair muita sujeira dos filamentos, de resto de filamento de material, e para você fazer a limpeza da placa com bastante pó e bastante sujeira ali
do resto de impressão que fica, era bem complicado. Mas ela era uma impressora já bem mais precisa e muitos modelos surgiram a partir da Prusa-Air. Então, a verdade, a Prusa-Air ela foi evoluindo para outros modelos de impressoras, tendo outras melhorias, mas ela era uma impressora que já tinha uma qualidade bem melhor. E para você fechar ela também era bem complicada, porque quando você fecha, mesmo que você coloque ela dentro de uma caixa para você conseguir imprimir no ABS, você tem que ter consciência que a placa tem que ser refrigerada de alguma forma. E aí quando você coloca a impressora inteira dentro de uma caixa, o que acontece? Essa placa, essa eletrônica, ela superaquece, né? Ela não tem uma refrigeração adequada, então o recomendável mesmo para você imprimir nesse tipo de impressora era apenas você imprimir no PLA mesmo. Então imprimir no ABS era um pouco complicado por conta disso. Mesmo que você conseguisse e imprimisse, você não ia conseguir uma impressão de várias horas. Por exemplo, a placa provavelmente ia superaquecer e você ia acabar desgastando muito a impressora, a vida útil da eletrônica da sua impressora. Então ela também foi uma das impressoras pioneiras, e depois disso teve muitas melhorias em diversos outros modelos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui também.